Olá a todas as pessoas que estão conosco neste dia, nesta aula magna, neste dia 8 de março, que é o dia do lançamento das videoaulas de capacitação do programa Guardiã Maria da Penha. Meu nome é Fabiola Sucasas, sou promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu tenho cabelos longos, estou vestindo um colete preto, uma saia branca. Aqui do meu lado tem uma colega incrível, que logo vocês já vão conhecer. E atrás de mim temos aqui um quadro escrito ESMP, Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Bom, vamos lá. Esse dia, 8 de março, ele é um dia muito importante no calendário mundial dos direitos, das conquistas e dos direitos das mulheres. É o dia que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Ele foi incluído no calendário internacional pela Organização das Nações Unidas, justamente para nós refletirmos sobre as conquistas e os desafios em relação aos direitos sociais, aos direitos econômicos e as próprias conquistas políticas também das mulheres. E foi por isso que nós escolhemos o dia de hoje para a gente realizar o lançamento de uma série de aulas, das videoaulas que compõem a capacitação do programa Guardiã Maria da Penha, que neste ano de 2024 completa 10 anos aqui na capital e outros anos ao longo aí desse período com outros municípios. Bom, o direito à não violência contra as mulheres, ele tem sido reivindicado internacionalmente. E por quê? Porque se desvela nessas mais variadas vozes em que se pleiteia a conquista de direitos, diversas vertentes. Um dos maiores desafios estão centrados naqueles que acometem um cenário onde a mulher se encontra e que aparenta mais segura, que é a sua casa. Então, nós estamos falando de violência doméstica e familiar contra a mulher. E quais seriam os desafios em segurança pública para salvaguardar a sua segurança? No Brasil, desde a promulgação da Lei Maria da Penha, que é considerada um divisor de águas dentro do nosso sistema jurídico brasileiro, e que foi aí a legislação que alavancou o que nós chamamos de perspectiva de gênero e as ações afirmativas dentro do cenário da reivindicação, da especialização de direitos, esse Brasil, no pós-pandemia, agora se apresenta dentro de um contexto dos maiores índices de violência doméstica e familiar contra a mulher. Para vocês terem uma ideia, por dia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública anunciou que nós lotamos um estádio de futebol com mulheres vítimas de violência. E fica aqui, dentro desse nosso cenário triste, um desafio de compreender como garantir a segurança para as mulheres, lembrando que essas violências elas são potenciais feminicídios, porque os feminicídios estão dentro de um cenário de escalada de violência. E, dentro desse cenário, nós queremos trazer o programa Guardiã Maria da Penha, que se iniciou lá em 2014, o programa piloto no Fórum da Barra Funda, na região central da capital, de iniciativa das colegas Valéria Scaranci, Silvia Chacran e Nathalie Malveiro, para atingir ali, para buscar o trabalho da Guarda Civil Metropolitana dentro do atendimento, de monitoramento das mulheres que receberam medidas protetivas e a fiscalização delas. Hoje, o programa Guardiã Maria da Penha avançou mais, além de São Paulo, mais 46 municípios. Se tornou uma política referência no âmbito nacional, tanto que em 2023, a Corregedoria Nacional do Ministério Público congratulou o Ministério Público de São Paulo com o reconhecimento de uma boa prática resolutiva. Por isso que nós escolhemos essa data simbólica para o lançamento dessas videoaulas. São videoaulas que compõem o sistema de capacitação do Guardiã Maria da Penha. E para começar, para que nós lancemos essa coletânea de aulas, nós trouxemos aqui
uma pessoa muito especial, a professora que é cofundadora, que é também vice-presidente do Instituto Maria da Penha, a professora Regina Célia Silva Barbosa, que inclusive é também diretora pedagógica do Instituto Maria da Penha. Regina também é mestre em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é especialista em neuropsicologia e ela já ocupou o cargo de secretária da Mulher no estado de Pernambuco. Vejam só, em 2021, ela recebeu o prêmio Brasileiras que Fazem a Diferença pela Embaixada dos Consulados dos Estados Unidos. E é ela que está aqui com a gente. Regina, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, doutora Fabíola. Na verdade, eu quero agradecer pelo convite, né, e quero agradecer não só a você, mas também a doutora Vanessa, por esse momento que, como você já disse, bem especial, onde o Instituto Maria da Penha está aqui, não é, se tornando presente com muita honra, celebrando, né, mesmo o 8, né, que a gente chamava antes de o dia 8, mas na verdade o mês de março, né, passa a ser o mês internacional, né, de grande celebração, do Dia Internacional da Mulher, que na verdade é um dia de lutas e de conquistas dos direitos, né, históricos que a mulher, né, vem desenvolvendo, que nós mulheres temos desenvolvido durante todo esse tempo, e também é um ano, dos 18 anos da Lei Maria da Penha, né. A Lei Maria da Penha chega a uma maioridade e nós temos muito a celebrar, ainda que os desafios também não sejam poucos para todas nós. Então eu estou muito feliz, eu estou aqui em Recife, Pernambuco. Para quem, né, vou fazer rapidamente uma autodescrição. Eu sou uma mulher preta, né, estou usando aqui um fone, né, e o microfone, pretos. Estou usando também um óculos, de aros, castanho, marrom, na verdade, e estou com um blazer roxo, né, e com, brincos e também um colar roxo com verde, né. Então estou aqui, atrás de mim uma estante, né, que estou aqui na minha sala aqui de estudos, e eu quero dizer para vocês que, o Instituto Maria da Penha, né, a sede dele é em Fortaleza, é onde a Maria da Penha reside, e nós fazemos, aqui em Pernambuco e para o restante do Brasil, toda a parte de suporte de formação pedagógica. É aqui de Recife, né, que nós formamos voluntários para todo o Brasil, dentro de um programa chamado, Defensoras e Defensores dos Direitos à Cidadania. E dentro dos nossos projetos, além dessa formação, que é para qualquer pessoa que gostaria de saber o que é a violência, os seus tipos, como ajudar e como pedir ajuda, né. Então, é um programa que faz um processo de conhecimento, acolhimento, engajamento e monitoramento de tudo que se relaciona à parte de direito e acesso à justiça para as mulheres. Temos também um programa que é um desdobramento das defensoras chamado As Penhas, e é um programa que iniciou na pandemia. Nós temos a coordenadora jurídica, a doutora Anabel Pessoa, que também é cofundadora do Instituto, junto comigo. Somos as duas pernambucanas cofundadoras do Instituto. E ela, então, nesse programa As Penhas, nós oferecemos o serviço online e presencial para quem está aqui na região, com a equipe multidisciplinar, com psicólogas, advogadas e assistentes sociais. E temos também
o nosso programa de defensoras e defensores mirins. São crianças que, através da oficina de leitura, nós desenvolvemos um cordel. Esse cordel, nós temos o cordel Maria da Penha, que foi criado por Tião Simpatia, arte educador do Instituto, desde sempre, né, desde sempre, e que essas crianças recitam esse cordel, entre outros, nas escolas, nos equipamentos públicos, não é, e também no privado, como também nas ruas, não é, onde a criança, meninos e meninas, falam sobre direitos humanos e, em especial, direitos humanos das mulheres. Regina, olha, muito obrigada. E vou só fazer uma pergunta para você. Você falou deste mês de março, né? Esse mês de março que representa um momento de reflexão, um momento de conscientização pública sobre as conquistas e os desafios no âmbito dos direitos das mulheres, mas também falou dos 18 anos da Lei Maria da Penha, né, a maioridade que a lei vai completar neste ano de 2024. Então, nesse sentido, nós gostaríamos que você primeiro nos contasse da história da Maria da Penha Maia Fernandes, que inspirou, né, esse marco jurídico no nosso ordenamento. Doutora Fabiola, é uma pergunta muito importante. Em 18 anos da lei e 15 anos do Instituto Maria da Penha, parece que é uma pergunta que algumas pessoas podem dizer assim: "Ah, eu já conheço essa história". Mas eu quero dizer para você que, como essa história da Maria da Penha, ela é importante, que todos os dias, né, nem em todos os eventos, a gente possa lembrar dessa história, para que a gente não venha a esquecer, não é, por que nós lutamos, por que enfrentamos desafios e o sabor das conquistas que nós temos até hoje, não é, dos direitos das mulheres. O Instituto Maria da Penha, quando ele surgiu para, ratificar e deixar como relevante o protagonismo da Maria da Penha, que em 2023, o ano passado, portanto, nós fizemos 40 anos do caso Maria da Penha, né. Esse ano vamos fazer 41 anos. E foi exatamente na madrugada de 29 de maio de 1983, né, então, para esse curso, não poderia ter, desculpa essa talvez uma falsa modéstia, mas para esse curso é muito importante que inicie narrando essa história, né, que em 29 de maio de 1983, na madrugada, a Maria da Penha leva um tiro, não é, um tiro nas costas, e é muito significativo isso. Por quê? Porque o tiro não saiu de um bate-boca, o tiro não saiu de uma briga, o tiro não saiu de um dedo em riste, o tiro saiu, não é, no momento em que Maria da Penha estava dormindo, e ela dormia de bruços, tá, e tem um trecho do livro dela, Sobrevivi, Posso Contar, onde ela diz assim: "Acordei de repente com forte estampido dentro do quarto. Abri os olhos, não vi ninguém. Tentei mexer-me, mas não consegui. Imediatamente eu pensei: 'Meu Deus, o Marco me matou com um tiro'", né. E aí ela diz que um gosto estranho de metal se fez sentir forte na minha boca. E nas costas ela sentia como se tivesse borbulhando, né. Então era o sangue ali escorrendo. E depois, né, ela tem o desmaio, depois ela retorna, e aí ela lembra das meninas, né, as suas 3 filhas, onde a mais nova, né, a caçula, tinha 4 anos e 6 meses, a do meio 6 anos, eh desculpa, a caçula 1 ano e 8 meses, a do meio 4 anos e 6 meses, e a mais velha 6 anos e 8 meses. E aí quando ela retorna, né, desse desmaio, e ela lembra das meninas. E quando ela lembra das meninas, ela faz uma oração e diz assim: "Deixe-me viver, Deus meu, seja de que jeito for,
mas não deixe as minhas filhas sem mãe", né. Então, quando a Maria da Penha ela é socorrida, as pessoas não tinham visto ainda ainda, né, já amanhecendo, não tinham visto quando conseguiram chegar no quarto, porque o autor da agressão, que era marido dela, disse que tinha sido um assalto, as pessoas não tinham chegado ainda no quarto e não estavam sabendo do que estava acontecendo com a Maria da Penha. E aí, uma das suas funcionárias, né, da casa, que dormia, porque também era babá, ela vai e chega no quarto. E aí chama, né, algumas pessoas, e foram 2 médicos. E aí quando eles vão verificar, eles não veem aparentemente nada com a Maria da Penha. Mas depois, quando tentam virar a Maria da Penha, então eles veem que a Maria da Penha tinha sido atingida por um tiro e o colchão estava absorvendo sangue, né. Então, imediatamente eles levam para o Hospital Geral de Fortaleza, e aí quando ela percebe que ela está bem, ela então desmaia e quando acorda, ela acorda para ouvir, não é, a infeliz realidade que ela tinha ficado paraplégica. Então, depois que ela fica paraplégica, ela é removida para o Hospital Sara Kubitschek em Brasília, que à época já fazia um trabalho, não é, para readaptar agora a Maria da Penha a uma nova condição. E depois, quando ela retorna, alguns meses depois que ela retorna, ela passa então, não é, por um momento, né, terrível de cárcere privado, e neste período em que ela vai tomar banho, então ela sofre uma segunda tentativa também do agressor, porque até então se sustentava a ideia do assalto. E aí o agressor então tenta eletrocutá-la, não é, ele mexe nos fios, e ela então, eh, sofre a segunda tentativa, que hoje a gente chama, né, de feminicídio, hã, pelo autor da violência. O que é importante que eu quero salientar que quem comprovou de que os fios daquele chuveiro foram alterados e que foi algo de espécie criminosa, foram homens policiais. É importante salientar que todo o processo da Maria da Penha não foi conduzida por magistradas, mas foi por magistrados, né. O que, a gente precisa asseverar de que muitas vezes, né, se diz que a narrativa da mulher não deve ser respeitada, valorizada, não é, não há crédito, né, mas toda a condução que levou 19 anos e 6 meses, é importante que se diga, 19 anos e 6 meses, o caso quase que estava para prescrever, foi todo trabalhado por homens. Quando foi em 1998, o caso então chega às mãos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não é, da Organização dos Estados Americanos. O caso da Maria da Penha, então, ela chega, não é, exatamente para que o crime não prescreva. É aí então, não é, que o movimento feminista, não é, toma as rédeas para que o caso que já estava, não é, documentado, fosse revisto pela comissão em razão, e é muito interessante se dizer isso, doutora Fabiola, e todas que estão aqui, não é, presente nesse momento, é que esse caso, ele é considerado pela Comissão Interamericana como um caso de tolerância às práticas de violência cometida contra a mulher pelo Estado brasileiro. É importante que a gente possa entender, neste contexto, o peso negativo da palavra tolerância, né? É onde essa tolerância que está próxima à questão da impunidade, tolerância que está ao lado da inadimplência, tolerância que está ao lado do silenciamento, não da vítima, mas do poder público,
do Estado brasileiro. Está descrito isso lá no relatório que você pode encontrar, inclusive no Google, né? O relatório número 12.051, que é o caso Maria da Penha versus Brasil, né? Então, duas instituições seríssimas, como o Cladem e o CEGIL, foram os peticionários do caso Maria da Penha, e a partir daí pôde se destravar, não é? E ao se destravar, uma das primeiras coisas que pediram foram que retomasse com celeridade o caso para que o autor, não é, pudesse, não é, ir à à audiência, não é, e pudesse ser julgado, não é, início, meio e fim. Depois que houvesse um instrumento jurídico, que é exatamente, não é, a lei número 11.340/06, que fosse, não é, também um instrumento jurídico que fosse para proteger as mulheres em situação de violência doméstica e, ao mesmo tempo, fosse uma reparação simbólica à Maria da Penha, né? E que é muito interessante também destacar, ali na recomendação, e olha, foi em 2002, o caso chega em 1998, mas só é tudo deliberado em 2002, tá? É bom que se diga. E então foi recomendado a mudança na matriz escolar pedagógica que falasse sobre a história de luta, direitos e acesso à justiça para todas as mulheres, não é? Que também fosse trabalhada ali formação e qualificação permanente de todos os agentes que atuassem no fronte na questão do enfrentamento à violência contra a mulher, e aí a gente fala de segurança pública, policial civil, militar, enfermeiras, pessoal da área de saúde, pessoal da área de educação, tá? Fundamentalmente, e que todo o sistema de justiça. Essa recomendação não é do século XXI, né? É uma recomendação do século XX ainda, datadamente 1998, né? Então nós estamos aí com o dever de casa muito atrasado, né? No que se refere à eficiência, né, da efetivação dessas recomendações. Mas podem ter certeza, avançamos e muito, e vocês são prova disso. Regina, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Vanessa Terezinha Almeida, que é promotora de justiça de enfrentamento à violência contra a mulher na região Leste 1, daqui da capital, e ela também compõe a equipe do Núcleo de Gênero. Ela faz parte do Centro de Apoio Criminal, no núcleo descentralizado. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada pela apresentação e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Antes de fazer uma pergunta para a Regina, que eu estou ansiosa para fazer, eu vou me identificar. Eu sou Vanessa, como a doutora Fabíola já mencionou, sou promotora de justiça em São Paulo, sou loira, branca, estou vestindo um vestido preto. Feito isso, eu queria falar com a Regina um pouquinho sobre as medidas protetivas de urgência. A gente sabe que a Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores leis de proteção para a mulher em situação de violência. E um dos fatores que faz com que ela seja esse modelo, esse exemplo de legislação, é um instituto que ela trouxe, que foi muito alterado recentemente, que é o Instituto da Medida Protetiva de Urgência. Regina, eu queria muito que você falasse com a gente um pouquinho sobre esse instituto, sobre a medida protetiva, sobre a importância de se fiscalizar o cumprimento dessas medidas. Doutora Vanessa, é muito importante que a gente entenda, e foi muito bom quando a gente fala de que a Maria da Penha, ela, a partir da sua história, ela então protagoniza, não é, através da lei, né, ela como inspiradora da lei, esse direito da mulher, direito à vida,
Interessante, né? Direito à vida, direito ao bem-estar. E a Maria da Penha, mesmo paraplégica, ela, ela tem esse protagonismo, não é, desde, não é, de 1983. Então a Maria da Penha não parou. A gente precisa entender isso. Apesar de 2003 ter sido, né, o momento em que finaliza, eh, parcialmente o caso dela, só a lei só vem em 2006. Não é isso? 3 anos após. E ela então continua, primeiro, para fortalecer o processo, não é, de elaboração da lei, tá? Depois da sua aprovação e depois de dar visibilidade, divulgação à lei, onde ela viaja todo esse país e ela só parou no período pandêmico, em 2019. Então você observe, não é, o quanto essa mulher, né, ela está engajada, ela vive a lei. E nesse sentido, uma das questões fundamentais é realmente a medida protetiva de urgência, não é? De tudo aquilo que ela não teve, de tudo aquilo que ela não teve, não é? Então, isso tinha que ser garantido na lei. E essa medida protetiva de urgência, é importante que nós saibamos que ela só consegue, não é, se efetivar de forma satisfatória se a rede de proteção e atendimento à mulher em situação de violência ajudar. Então, a medida protetiva, ela é algo que garante à mulher, né, aqueles princípios básicos, o afastamento do agressor, né, ela garante à mulher o acesso à equipe multidisciplinar, que são o Centro de Referência ou a Casa da Mulher Brasileira, né, como vocês têm aí em São Paulo, onde tem a equipe, né, de psicólogas, advogadas e assistentes sociais que vão dar amparo, vão dar apoio, suporte, não é, a essa mulher. Uma medida protetiva que até, inclusive, se essa mulher ela está trabalhando, ela garante que essa mulher, caso ela não precise se afastar, ela pode se afastar até 6 meses do trabalho, sem sofrer, não é, o processo angustiante de um desligamento, não é, ou de uma exoneração, né. Então a gente tem essa questão que é fundamental. Só que a medida protetiva, como eu falei, ela depende de um entrosamento, de um engajamento de todos aqueles, não é, que fazem parte da rede. Então, quando a gente fala, né, da medida protetiva, hoje, imediatamente a gente pensa na guardiã, não é, Maria da Penha. Aqui no nosso estado, aqui onde eu estou, em Pernambuco, nós falamos de Patrulha Maria da Penha, não é? Então, este profissional, este servidor, ele é fundamental para que a medida protetiva funcione. Por quê? Porque caso o autor da violência, ele venha a descumprir a medida, perseguindo, né, cometendo crime de stalking, ou então ele, venha a ofender aquela mulher, não é, ele venha a não respeitar, não é, o distanciamento que foi ali determinado pelo juiz, ou houver qualquer tipo de quebra e a mulher acionar, eles vão estar ali presentes para garantir, não é, a vida daquela mulher. E para que nós já sabemos que no descumprimento, não é, no descumprimento, o autor da violência aí, ele pode até ser preso, né, no descumprimento da medida protetiva. A medida protetiva é algo em que a mulher, ela quando ela vai à delegacia e ela faz essa denúncia, ela já pode sair, né, através de um delegado, né, e isso nos ajudou bastante, né, já pode sair ali com a medida protetiva, né. Mas é necessário que para que ela possa estar mais segura dentro da rede de proteção, não é, para que ela possa ser monitorada, é importante que esta mulher, ao denunciar, não peça só o boletim de ocorrência, mas peça, né, o boletim com medida protetiva, não é,
com medida protetiva, porque existe a violência física, mas ela não pode esquecer que existe a violência moral e está também criminalizada, né, pela lei. Existe a violência psicológica, né, principalmente, que afeta muito as mulheres, né, provocando dano mental naquela mulher, não é? Porque ela fica realmente desestruturada, ela fica se achando que não tem mais valor, ela acha que depende daquela pessoa, não é, que tanto a agride. E existe também a violência patrimonial. Então, ainda que ele não esteja próximo, ele pode ofender, ele pode violentar essa mulher pela violência moral, não é? Com calúnia e difamação, né, que agride diretamente a mulher, como também a violência psicológica ou a violência patrimonial. Então é importante que ela peça a medida protetiva, né, além, logicamente, da violência sexual, ela peça a medida protetiva para estar amparada, né, em todos os aspectos. Eu só gostaria de fazer um destaque aqui, doutora Vanessa, que é sobre a questão de um relatório, não é, que foi apresentado, um relatório sobre a avaliação da medida protetiva, e para você ver o quanto foi grave, né, sobre essa questão no período pandêmico e como a medida protetiva ela tem que ser, não é, muito bem tratada, que é a questão dessa centralidade, não é, da medida protetiva para a atuação do Poder Judiciário, né? E isso foi destacado no Fórum Nacional de Juízes sobre Violência Familiar contra a Mulher, que é o FONAVID, que a senhora bem conhece, né? E que eles procuram orientar a atuação da magistratura e de equipes multidisciplinares na aplicação das medidas, né? Então, nós tivemos aí 56 enunciados aprovados nos encontros anuais do FONAVID, não é? E desses 56, 22, não é, abordavam a questão da aplicação das medidas protetivas, né? E isso está lá no relatório, né, da avaliação sobre a medida. Né? Então, quando a gente vai fazer a análise sobre a medida protetiva, a gente observa que ela é uma coluna central, tá, da Lei Maria da Penha, e o quão os profissionais envolvidos, e aí a gente tem os magistrados e as equipes multidisciplinares, eles precisam estar entrosados, porque no momento que a mulher aciona, não é, a quebra da medida, imediatamente eles precisam estar a postos, a fim de evitar um feminicídio que muitas vezes pode cair na conta do Estado. Né? Infelizmente, nós não podemos assumir os feminicídios que ocorrem quando a mulher nunca nos procura, quando a mulher nunca denuncia, quando a mulher nunca vai a um centro de referência, não é? Então a gente sabe aí, não é, do desafio que é a subnotificação. É terrível. A subnotificação é algo que nenhum de nós que trabalhamos ali na rede de proteção se sente satisfeito. Não é bom para nós. Ah, que bom que ela não me perturbou. Muito pelo contrário, nós queremos que ela nos procure para que a subnotificação ela possa, não é, ser banida do nosso espaço. E assim, sendo notificado, a gente consegue impedir, não é, que o feminicídio aconteça, mesmo depois que essa mulher denuncie. Regina, muito obrigada por falar com a gente sobre as medidas protetivas, sobre a importância de ter outros mecanismos de fiscalização para que esse peso não fique somente sobre a vítima, para que a gente não espere só dela que avise a polícia, que se proteja, que todo o sistema funcione para que a gente não coloque mais esse obstáculo na vida dela. É isso aí, Vanessa. E Regina, eu estava aqui querendo perguntar uma coisa para você sobre um dos grandes desafios. Logicamente que nós falamos dos desafios que as mulheres têm, né, dentro todo esse aspecto delas enfrentarem a violência, romperem o silêncio, realizar a primeira denúncia. Mas também tem um outro desafio que está dentro desse cenário de política pública. Porque a Lei Maria da Penha, ela traz lá no seu ordenamento
o compartilhamento entre os entes federativos da responsabilidade de instituir as políticas de enfrentamento. E isso, às vezes, pode ser um grande desafio, principalmente para nós, né, Ministério Público, que muitas vezes estamos também no resguardo da ordem jurídica, e essa questão dos gestores, que muitas vezes eles mudam as suas equipes, né, e às vezes isso pode causar uma aparente insegurança jurídica, ou mesmo uma insegurança jurídica. E nesse sentido, eu queria que você nos contasse um pouco sobre esse desafio, o desafio da sensibilização dos gestores na implementação das políticas e na implementação do programa Guardiã, que tem uma marca diferenciada aí, em relação a outros programas semelhantes, que é justamente o fluxo entre o Ministério Público e a Guarda Civil Metropolitana. Lembrando que esse programa é instituído por termo de cooperação e que existe aí troca de informações necessárias para que a mulher possa, de fato, receber as visitas da guarda. Então, eu queria que se a senhora pudesse trazer para a gente um pouco do seu olhar sobre esses desafios, né? Como que, se puder depois nos dizer, como que o Instituto tem lidado com esses desafios? Se a senhora acha que, eventualmente, esse tipo de mecanismo pode comprometer as políticas. Então, se a senhora puder nos contar um pouquinho. Doutora Fabiola, veja, eu vou resgatar essa palavra celeridade, porque a palavra celeridade faz parte do DNA de todo o processo da Maria da Penha, né, que foi para o centro da Lei Maria da Penha, não é? E que repousa na questão da competência, de engajamento, de coalizão entre todos os entes que devem fazer parte, né, dessa grande atuação, desse grande, enfrentamento. E digo isso porque como é importante nós termos mulheres, não é, com todo respeito aos homens, às autoridades, não é, de toda a gestão pública, mas como é importante a gente ampliar as mulheres no espaço de poder político, não é? Como é importante, porque uma cidade segura para mulheres, com certeza, é uma cidade segura para homens e para todas as pessoas. É importante que nós tenhamos aí secretarias municipais, né, já que nós estamos no ano, né, eleitoral aí, né, da gestão pública municipal, como é importante nós termos aí, secretárias, né, da mulher, não é, envolvidas, engajadas, não é, com a a questão do acesso aos direitos e à justiça, porque nós não podemos reduzir, na verdade não podemos e não devemos reduzir a mulher ao drama da violência. Nós temos aí que investir em mulheres para empreender, socialmente, intelectualmente, na tecnologia, na política, na saúde, não é? Porque nós temos aí, na gestão, política, na presidência, não é, como nós já tivemos, é importante que nós venhamos a investir, né, nessas mulheres, para que as mulheres possam entender o que que quando se silencia, quando muitas vezes a gente não tem a visão para além da violência, quando você denuncia, o que você está perdendo? Você está se perdendo. E aí é importante que nós tenhamos esse vínculo proativo, que deve ser proativo, efetivo, não é, competente, com a política pública. Uma política pública que tem que estar conectada com o Pacto Global, né, com os ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem que estar alinhado, não é, com todas as frentes e lutas nacionais e internacionais das mulheres. É importante quando
o poder público, a gestão pública, ela tem um acesso, e é um acesso muito vigoroso, fortalecedor, de grande potência com o Ministério Público. Não é? Com o Ministério Público. Como isto é poderoso para nós, porque o Ministério Público nada mais é do que a grande, a mais singular referência, não é, dos direitos sociais, não é, e que está instituída dentro de um sistema, não é, de justiça da magistratura, não é, ao lado da defensoria pública, não é isso? Ao lado da educação, ao lado da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, não é? E o Ministério Público, não é, protagonizando, e eu digo protagonizando não porque ele está sozinho, ele está protagonizando porque ele é a expressão, não é, dos desejos, das lutas, dos direitos sociais. Então não tem como, né? Então, ainda bem, graças a Deus, que na base da construção da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340/06, e que também tem a Lei do Feminicídio, a 13.104, não é? E também de reforço às medidas protetivas, o Ministério Público não só está transversalizando, mas como ele está no centro, não é, de todos os desdobramentos que podem ter, impedindo, né, tendo como grande competência impedir qualquer prática de leviandade aos direitos e à dignidade, no nosso caso aqui, das mulheres. Então, isso é extremamente fortalecedor, e é por isso que o Instituto Maria da Penha muito se honra, não é? O Instituto Maria da Penha muito se alegra, não é, com este curso, não é, que está sendo promovido pelo Ministério Público aí de São Paulo e que, com certeza, é perene, vai se capilarizar para todo o Brasil, para que a gente possa ter, não é, um novo século, um novo ano, uma nova perspectiva para as mulheres, para que as mulheres possam entender que a construção dos direitos, ela pode até começar de forma madura, ela pode começar com um grito, mas quando ela se institucionaliza, tendo, né, como um dos órgãos protagonistas o Ministério Público, a gente tem referência, não só tem legalidade, mas tem legitimidade, que é fundamental. E aí, o que eu coloco como esse apelo? Que os programas, não é, as propostas de gestão pública para esse ano, as mulheres possam estar mais atentas sobre e nós, né? Qual é a parte que nos cabe neste latifúndio, né? Não é, não é trazendo um pouco aí o trecho da música, se não me engano, do Vandré. Né? Qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio? Qual é a parte que nos cabe sobre acesso aos direitos, à justiça, ao trabalho, à educação, ao lazer, à saúde, à tecnologia, não é? A uma vida saudável, né? A qualidade de vida saudável no ambiente corporativo, no ambiente da iniciativa privada, ou na política pública, ou no terceiro setor. Qual é a parte? Não é? Como é que esses órgãos, como é que essa proposta de governo traz no seu bojo a perspectiva de quebrar a geracionalidade da violência que eu sofro, não é? Para que a minha filha de 1 ano, para minha filha que está no ventre, ou para minha filha que tem 15 anos, não venha sofrer. Quanto tempo, né, se por acaso houver uma violência no namoro, não é? Quanto tempo a minha filha, não é, ela vai ter que esperar para que ela possa ter o direito a uma vida digna, a um corpo ileso, a uma mente sadia, não é? De que maneira o conselho tutelar, não é, está engajado nessa questão? Como é a questão de quebrar a geracionalidade hoje, doutora Fabíola, é uma das grandes pontos, né, de atenção nossa enquanto Instituto Maria da Penha. Por isso que a política, né, a gestão municipal, não pode desvincular, né, o programa para criança, né, e para os adolescentes, no caso as meninas, do da proposta para o direito das mulheres, né? Nós temos que enfrentar isso, quebrando essa geracionalidade, para que a síndrome de Gabriela
ela não continue, né? Ela não nasceu para isso, ela não está crescendo para isso, ela não está, não é, vivendo para isso e não vai ser sempre para isso. O que é o paraíso? Não é para a violência, não é para ser descredibilizada, não é para ser desvalorizada, não é para ter o seu direito anulado, não é? Mas para que ela possa ter esse espaço. Por isso que nós precisamos estar atentas às propostas, não é, da política, né, que vai aqui das propostas do pleito municipal, que é importante, e saber até que ponto a construção dessa proposta traz, não é, para o diálogo, não é, agentes como o Ministério Público, Defensoria, a escola, né, o sistema de justiça, desculpa, e todos os outros sistemas. Gina, eu queria agradecer pelas palavras e pela resposta à pergunta da doutora Fabiola e dizer que você trouxe aqui uma das frases que mais me tocou como promotora de justiça. Você disse que é importante que a mulher tenha acesso a um Ministério Público vigoroso, a um Ministério Público atuante, porque ele nada mais é do que a referência para os direitos sociais, para a efetivação dos direitos sociais. E eu digo que essa frase me tocou muito, porque é o que eu espero fazer em cada um dos meus processos. É o que o Ministério Público espera ao proteger a vítima, estar de portas abertas para a vítima e ao ser esse acesso para assegurar o respeito aos direitos dela. Com isso em mente e ciente de toda a importância da Lei Maria da Penha, dos institutos de fiscalização, eu queria que você falasse algumas palavras finais para os nossos guardas municipais que participarão da fiscalização e para as outras pessoas que hoje estão nos acompanhando, porque esse evento, essa aula magna, ela é aberta. Ai, que coisa boa, doutora Vanessa, que coisa boa. Eu fico muito lisonjeada e como é interessante que esse é um assunto que nos dói muito, mas quando nós vemos uma mulher que nós conseguimos, não é, alcançar juntos, não é a Regina Célia, não é o Instituto Maria da Penha, mas somos todos nós, instituto, Ministério Público, gestão, não é? A iniciativa privada, são todos, absolutamente todos. Se você conseguir, você não vai conseguir cortar a cédula e identificar quem é, você não vai conseguir. Não é? É uma célula máter, na verdade, não é? Que ampara todas nós, essa grande rede. E aí a gente observa, não é, que quando essa mulher volta e ela agradece, e muitas vezes essa mulher diz assim: eu não sabia que eu poderia viver. Eu pensei que eu dependia muito dele. Eu não me achava nada, né. Eu não estou inventando, tá, gente. Nós temos aqui textos, depoimentos maravilhosos de ontem, de antes de ontem, não é, de hoje, sabe, do ano passado. E quando a gente tem esse retorno dessa mulher, ela diz assim: "Agora não mais. Eu não quero mais viver isso, mas eu quero saber". E aí elas perguntam: "Professora Regina, como é que a gente faz para ajudar?", sabe. É isso, nos engrandece, porque aí é que a gente observa como aquela centelha, não é, da Maria da Penha continua viva em cada um de nós, porque ela poderia ter resolvido sua vida e ficado lá, cuidando dos netos, que hoje são 8 netos, não é, são 6 netos, são 6 netos, não é, e 6 netos, cuidando das filhas, dos genros e tudo. Poderia ter ficado lá, mas uma mulher que tem a sua dignidade resgatada, ela não fica mais lá, ela não silencia mais, ela não fica mais imóvel, ela não coloca mais as mãos diante da cabeça para não apanhar mais, muito pelo contrário, ela estende as mãos e diz: "Basta". Ela estende as mãos e diz: "Vem". Ela estende os braços e abraça, e acolhe, não é, e pratica a sororidade, não é. Ela traz ideias, é tão interessante, que a gente que está há 15, 10 anos não teve, aí ela traz uma ideia. E por que que isso é importante? Porque ela viveu, e ela
consegue dizer, como nenhuma outra pessoa, qual é a melhor saída, qual é a melhor estratégia, como faz um omelete, às vezes, sem ter que quebrar tantos ovos, né. A minha avó dizia isso para mim, minha avó capixaba. E o que eu quero dizer para vocês aqui não é novidade para vocês, mas eu quero ler, não é, como um sino que retine. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Este ano, a propósito, a Convenção do Belém do Pará faz 30 anos. A gente até pode não querer comemorar, mas não dá. Você pode até dizer que está cansada, mas nós estamos aqui para revigorar suas forças. Acredite que é para tirar você da discriminação, para tirar você do lugar de invisibilidade, é para tirar você do lugar, não é, que não é digno, é para fazer com que você reconheça, você é uma potência. Você sabia disso? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Regina, você vê, a Vanessa aqui já colocou as suas frases aqui no nosso computador e eu também me toquei emocionada com as suas palavras, né? E eu aqui queria fazer uma conclusão um pouco, antes de fazer o agradecimento final a você, porque nós estamos muito felizes com a sua presença aqui neste momento tão marcante para o programa Guardiã Maria da Penha, para os seus 10 anos. E eu queria explicar um pouquinho dessas videoaulas, né? As videoaulas são compostas por 22 aulas, nós teremos diversas exposições e eu queria aqui com a Vanessa falar um pouquinho dos nomes desses colegas, dos nossos convidados que tanto agraciaram esse projeto que pretende qualificar a capacitação dos nossos parceiros. Então, vamos lá, doutora Cristiane Camargo, que é de Montemor. A doutora Cristiane tem exemplos assim, de zerar o feminicídio na comarca. A doutora Fabiana Dalmas Rocha Paz, que é promotora de justiça na região central aqui da capital, da Promotoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A doutora Vanessa Terezinha, já apresentada aqui. A colega Juliana Gentil Tocunduva, que é promotora da Casa da Mulher Brasileira. Temos também a Márcia Meirinho, que é inspetora-chefe do Guardiã Maria da Penha aqui da capital. Eu gostaria de mencionar ainda a colega Maria Carolina Medrado, a Maria José Basaglia, do setor técnico do GVID, que prestou uma contribuição essencial para toda a estruturação desse programa, dessa capacitação. A Mariana Viana, do GECRAD, que lida com os crimes de intolerância, dentre eles a misoginia, a homofobia. O colega Pedro Picado Alonso, que é promotor de justiça aqui no GVID Central e que atualmente tem acompanhado junto com a Fabiana o inquérito civil, o procedimento que acompanha essa política pública, que é a guarda. Além disso, o Sérgio Barbosa, que comigo, aqui eu sou tendenciosa de novo, comigo ele tem um grupo reflexivo voltado à prevenção de reiteração de violência doméstica e familiar e presta esse serviço em diversos outros municípios. A colega Silvia Chaquian de Toledo Santos, que está no NAVE, na Ouvidoria das Mulheres e que é titular do GVID Central. A colega Tatiana Calé, que está na promotoria do júri e que trouxe para a gente a sua expertise sobre o feminicídio. A doutora Fabiola Sucasos Negrão Covas, só para misturar o nome das duas, que está aqui no Núcleo de Gênero, coordena o Núcleo de Gênero, me chamou para auxiliá-la e para participar desse evento com vocês, e que também é titular no GVID Central, e que sem ela não teria sido possível a realização desse curso, que a gente tem planejado faz bastante tempo. É muito legal a gente lembrar de todos esses nomes, né? Mas eu também queria aproveitar, já que você falou, Vanessa,
da Mazé, né, da equipe técnica, de lembrar da Diva, né, Roversi, da Maria Divanete Roversi, que compõe o setor técnico do GVID. O Wagner também faz parte desse processo. E lembrar da nossa colega também do Núcleo de Gênero, a Mariana Gouveia, de Campo Limpo Paulista, que não pôde estar aqui hoje por causa das audiências, mas ela está aqui torcendo para que esse lançamento seja muito bem recepcionado por todos vocês. Bom, chegando aqui ao final, né? Esqueci de falar, Vanessa. Não se esqueçam que a escola, que vocês vão ver já no nosso roteiro aqui, o dia que as inscrições serão abertas. É muito importante que vocês fiquem atentos, nós vamos indicar o dia para as inscrições. Nós já vamos encaminhar para todos os municípios que aderiram ao programa, porque eles é que terão acesso às videoaulas. Se tiver algum município, alguma promotoria que queira implementar o programa, é importante que isso passe por um processo de assinatura de um termo de cooperação. Essas aulas, elas foram criadas para qualificar as parcerias. Então, elas têm acesso não só para os guardas dos municípios, mas para toda a sua rede. Então, os municípios receberão o link para as inscrições e fiquem atentos. Né? Então, chegando aqui ao final desse encontro, quero agradecer a doutora Vanessa, muito generosa, que compõe essa equipe, que tem feito aí, depositado, né, com muita competência, trazido todo o seu conhecimento, com muito esforço, porque ela acumula suas funções, né, doutora Vanessa, para que o núcleo de gênero cresça. Né? E também queria agradecer especialmente a nossa diretora da escola, a doutora Tatiana Bicudo, que assumiu recentemente, que trouxe uma equipe aí recheada de colegas também muito competentes. Queremos agradecer sua equipe de assessores, a sua equipe de servidores, de técnicos. E aqui dizer para você, viu, Regina, que feliz a sua presença aqui. Nós estamos aqui, realmente eu fico emocionada toda vez que você fala, sabemos da sua luta, da importância do Instituto Maria da Penha para o mundo, né? E para cada mulher brasileira que está aqui, que se socorre da nossa lei, da nossa grande lei Maria da Penha. Eu queria concluir aqui, que eu também fiz aqui os meus registros da sua frase, Regina, que é a seguinte: uma cidade segura para as mulheres, com certeza, é uma cidade segura para homens e todas as pessoas. Veja só que presente você nos deu nesse dia 8 de março. Então é isso, né, Vanessa? É isso, acho que a gente pode encerrar e a gente espera a inscrição de todos. Obrigada, gente.